Bem-vindo ao Causa e Efeito. Uma pessoa morreu, várias ficaram feridas em Luanda na sequência da ação policial para dispersar a manifestação de quarta-feira, Dia da Independência. Um dia escolhido para as organizações da sociedade civil e para os jovens voltarem a protestar contra a falta de emprego, contra o elevado custo de vida e por eleições autárquicas. Só que a manifestação era ilegal, como tinha sido a anterior, no dia 24 de outubro, e que também terminou com a ação da polícia. Repressão ou manutenção da ordem pública? E quanto aos manifestantes, exercício de um direito ou provocação? São nossos convidados Manuel dos Santos, da plataforma Reflexão Angola, e o jornalista Armindo Laureano, que está em Luanda. Agradeço a ambos e começo por Luanda, onde está o Armindo Laureano. Armindo, obrigado pela disponibilidade ao Causa e Efeito. O que é que se pode dizer hoje sobre a notícia desta morte de um dos jovens participantes na manifestação? Como é que está a ser entendida e que reações está a ter? Boa noite, João Rosário, e boa noite a todos que estão em estúdio e aos telespectadores. É uma notícia que marca a agenda mediática aqui, por quanto a morte, a confirmação da morte deste jovem foi feita ontem pela equipa médica, foi o diretor clínico do Hospital Américo Boa Vida que acabou por fazer a confirmação, porque durante muito tempo ficou por se confirmar. Nós próprios, Novo Jornal, também tínhamos tido a informação de que o jovem teria morrido ainda nesta manifestação, mas acabou por ser confirmada. Ele foi atingido com objeto contundente na quarta-feira, dia da manifestação, foi operado e 4 horas após a operação acabou então por morrer. Foi esta confirmação. Isso tem agitado muito, principalmente a organização e as próprias redes sociais, porque isto é um movimento que começa já há algum tempo, desde as manifestações do dia 24 de outubro, que levaram a detenção de mais de uma centena de pessoas, dentre as quais jornalistas. Isso terá provocado muita agitação social, mediática e até uma reação do Presidente da República, uma reação que, na nossa opinião, foi tardia, porque foi feita 5 dias depois dos acontecimentos, e fê-lo na qualidade de Presidente do partido, numa reunião do partido, sendo este um assunto de Estado, devia ele próprio levar e falar para as pessoas para minimizar. Mas eles continuaram a fazer e marcaram estas manifestações para o dia 11. Aqui o que se fala da questão hoje que se discute de ilegal ou não. A Constituição consagra esse direito à manifestação e eles têm apenas de comunicar, eles não precisam de autorização junto do governo, dos governos provinciais, eles têm apenas de comunicar, indicar o local, têm os contactos, então estarem a fazer isso. Mas Armindo, isso é em condições normais, sem uma pandemia. Neste caso, havia um impedimento legal, um impedimento por via de uma decisão do governo que tem a ver exatamente com a não reunião de mais de 5 pessoas, e uma manifestação claramente seria contra essa ordem. Pois, aqui se consagra uma outra coisa, que é o valor vida, que deve estar acima de todos e outros valores, e o próprio direito à manifestação. Isto é que divide as duas partes. Mas o que acontece, João, é que esta própria alteração aquele decreto presidencial colocado na sexta-feira foi o mesmo ad hoc, foi para, de certa forma, impedir esta manifestação, porque antes não permitiam ajuntamento até 10 pessoas e depois passou para 5. Mas a organização disse que estava em condições de cumprir as regras de distanciamento. Mas o que se percebe aqui, João, no nosso entendimento, é que se usou mais músculo em vez de cérebro. E o importante que há aqui é o diálogo. O governo de João Lourenço tem estado a fazer um trabalho há 3 anos. A grande expectativa que criou foi do combate à corrupção, diversificação da economia. Já lá vamos. Já lá vamos a esse capítulo. Para já queria entender como é que a morte deste jovem estava a ser entendida para já em Angola. Já vamos conversar sobre essas expectativas e começa exatamente com o Manuel dos Santos. Bem-vindo. A plataforma Reflexão Angola acompanha há muito tempo esta insatisfação que existe por parte de vários setores angolanos relativamente ao poder. Este momento que o país está a viver reflete para si uma mudança relativamente à condução política que estava a ser levada a cabo por João Lourenço e pelo seu governo?
Eu acho que o João Lourenço está em linha de continuidade com o que sempre o MPLA, na sua atitude para o seu primeiro e último fim, que é a garantia do poder, faz, não é? A forma como se faz vai diferenciando. No tempo do Agostinho Neto era uma coisa, no tempo de Zé Eduardo é outra, e agora no tempo de João Lourenço é outra. Mais objetivamente, o poder, que é o primeiro e último fim do MPLA, vai ser garantido por João Lourenço com as medidas que ele efetivamente tem exercido e a postura que tem tido em todo esse processo dito de mudança, de transformação, e podemos dizer eram grandes de renovação. expectativas relativamente a uma mudança, e houve ações que levavam foram concretamente mudanças relativamente ao modelo anterior. Eu acho que é preciso termos precaução na avaliação, e eu vejo de forma óbvia o entusiasmo com que o que aconteceu em Angola, de forma calculada, porque nada foi feito sem um cálculo objetivo. É visto aqui a nível do Ocidente, em Portugal, a nível dos comentários mediáticos e tudo, é que as pessoas se esqueceram que o que sucedeu foi simplesmente o fim de uma elite dentro do MPLA e o nascimento de uma nova elite escolhida por João Lourenço. Não que não sejam do mesmo partido, porque são sempre as pessoas do MPLA, mas há claramente uma alteração no posicionamento dessas figuras dessa elite. E o que João Lourenço fez foi procurar rapidamente, dentro dessa perspectiva da luta interelitária que é constante no MPLA e que vem desde a chegada de Agostinho Neto a Leopoldville e seguiu-se nos anos subsequentes. Não há mudança para si na condução, no modo de conduzir o país? Não, é uma continuidade, e eu continuo a dizer, essa continuidade visa a manutenção do poder. Mas as realidades mudaram, as realidades sociais mudaram. O MPLA é profundamente competente naquilo que é o seu objetivo primeiro, que é a manutenção do poder. E tudo o resto é adequado em relação à manutenção disso. Repare, todas essas transformações anunciadas, o combate à corrupção mostrou que é um combate à corrupção de corruptos bons e corruptos maus dentro do próprio MPLA, porque os corruptos que se fala aqui não são de outro partido, não é? Eu não conheço ainda nenhum caso dos apontados da corrupção que sejam da oposição ou pessoas desligadas da própria elite política e governante. Depois, o conjunto de impedimentos por via legal que se criam. O Armindo Laureano falou há pouco do decreto presidencial usando o Covid como o grande elemento dissuasor e justificativo, mas temos outros elementos, a aprovação de uma lei da lei a lei, posso dizer aqui, a lei 38/20 de 11 de novembro, que aprova o Código Penal angolano, que tem 3 artigos que são profundamente inconstitucionais e que aumentam aquilo que a Constituição de 2010 dá em termos de poder a João Lourenço, um aumento do tecido do Armani constitucional que ele usa, não é? Nós temos todos esses aspectos que são aqueles que interessam. Eu vejo questões como a liberdade de imprensa a morrerem com o combate à corrupção, com a alienação para o património do Estado dos meios de comunicação. Ou seja, tudo isso obedece claramente a uma estratégia cujo fim primeiro e último é a manutenção do MPLA no poder. Vamos ouvir o Armindo Laureano. Armindo, há pouco ia avançar com aquelas que eram as expectativas, um pouco aqui já o Manuel dos Santos já desfez na sua lógica esse mito. Exatamente como é que a expectativa de mudança do regime criado até recentemente está a esboroar-se? Pois, eu estava a dizer que foram as grandes expectativas. João Lourenço começou com um discurso de combate à corrupção, com repatriamento de capitais, diversificação da economia. Mas aqui a grande situação é que estas manifestações são organizadas por jovens e elas já começam a ter uma dimensão nacional. A de 24 de outubro foi apenas em Luanda, mas 11 de novembro foi além de Luanda, teve em Benguela, na Huila, no Mochico e outras localidades.
projetos, começa a ter uma dimensão nacional e até também a própria diáspora angolanos em outras partes do mundo também se juntaram, no caso do Brasil e tantos outros sítios. É preciso começar a perceber isso. E depois, porque olhou para esses aspectos e descurou a questão do emprego. A promessa que ele carregou da governação do José Eduardo dos 500 mil empregos em 5 anos é uma utopia e os jovens começam a perceber isso. A crise económica associada à pandemia criou a falência das empresas. O desemprego aumentou, essencialmente por parte da juventude. O desemprego está por 34% da população e afeta os jovens. Os jovens, não tendo emprego, começam a ficar preocupados e isso é associado também à fome e começam a sair à rua porque querem dialogar, querem abertura e não encontram abertura para o diálogo por parte do governo. E a forma que têm é fazendo essas manifestações. Então, é preciso olhar para isso, é preciso também perceber esse tipo de coisas. Depois, é a questão também das prioridades, das políticas. Fala-se muito em políticas para os jovens, mas não há. Eu vou-te dar um exemplo. Ainda esta semana, nós no Novo Jornal noticiamos que o orçamento do governo da província de Luanda tem agendado para o ano de 2021 240 milhões para celebrações, para comemorações e apenas 71 milhões de kwanzas para atividades ligadas a catástrofes ou apoio a populações que vivem em zonas de risco. E o João sabe que quando chove em Luanda, essas pessoas que vivem em zonas de risco têm dificuldades e muitas não são movimentadas por falta disso. E as pessoas começam a ler, começam a perceber isso. Basta ver que ainda ontem em Luanda, depois do presidente ter inaugurado um hotel no dia da independência e que faz a inauguração de um hotel de luxo, quando a maior parte dos países do mundo, a hotelaria e a restauração estão a ser afetadas pela pandemia, ele faz essa inauguração e diz que vai dar 900 empregos diretos. No dia seguinte, um grupo de jovens foi até a zona do hotel pedir emprego, se diz que há emprego e tem que dar. E depois há outra particularidade, é que a manifestação da quarta-feira foi no dia da independência e o dia da independência fica marcado por manifestações. Eu tenho conhecimento e tenho a vivência de Angola. Eu nunca vi um 11 de novembro assim. Aí as pessoas ficaram com medo de ir para a rua, das pessoas, e depois houve também aquilo que é a limitação da liberdade, porque a polícia esteve nas zonas impedir que as pessoas saíssem do Mussec para a cidade, entraram nos autocarros e nos táxis, chamados candongueiros, as pessoas que tivessem mochila, eles pediam para abrir, para ver se tinham material para irem. Um controle mais musculado. Armindo Laureano, nós sabemos que por várias nações do continente, movimentos de jovens têm obrigado a algumas mudanças de regimes. O exemplo é o Sudão. Foi pelos jovens que o governo de al-Bashir acabou por cair. Neste momento estão a acontecer ainda movimentos de jovens noutros países e esses movimentos exigem alterações de regime. A Nigéria é um caso. Este é um receio, acha que é um receio também do poder em Angola? É um receio do poder e eu também um receio de todos nós como cidadãos, e eu sou contra que o poder caia na rua. Nós somos um Estado republicano e o poder jamais deve cair na rua. É preciso perceber e ter atenção para não cairmos nas emoções das revoluções, porque as revoluções acabam por ultrapassar os revolucionários. Nós vimos a Primavera Árabe, o que é que criou nestes países. O mais importante é que o país tem instituições e é importante que se abram canais para o diálogo, porque esses jovens têm preocupações, estamos a viver um momento económico muito difícil e eles querem abertura. E para isso é importante que a própria estrutura do governo perceba isso e tenha maior abertura com eles. Não podemos ter, de certa forma, não podemos ter uma polícia ainda muito musculada, prender até jornalistas que estão no exercício da sua atividade, e isto é mau para o país e para a imagem que passa. Mas o diálogo deve ser primordial. É preciso sentar, é preciso olhar, resolver, olhar para os problemas. E é preciso também ter prioridades para o país, prioridades para o desenvolvimento. Atenção, João, que em 2022, pela primeira vez, irão votar em Angola jovens que nasceram já depois da paz. São jovens que, a paz de 4 de abril de 2002, são jovens que em 2022 terão 20 anos. Estes têm uma visão muito diferente, só tem uma outra dinâmica. É o que eu dizia há pouco, as realidades mudaram. Agradeço ao Armindo Laureano. Um discurso de ódio que está a circular. Há muito discurso de ódio, principalmente nas redes sociais, e isto é preocupante. Muita atenção. Armindo, o nosso tempo está contado e eu ainda quero dar a palavra ao Manuel dos Santos. Agradeço muito a disponibilidade do Armindo ao programa. Manuel,
está-se a consolidar o poder ainda mais totalitário, se assim se pode chamar, em torno de João Lourenço? As pessoas falam eufemisticamente à volta de como o poder de facto está-se a totalizar para a imagem de João Lourenço dentro daquilo que é a perspectiva do próprio funcionamento do MPLA, que não é ter uma instituição ou instituições fortes, mas um homem forte. E claramente a aprovação legislativa desses últimos tempos, coincidência nessa lei que eu falei aqui, que é a Lei 38/20, de 11 de novembro do presente ano. Isso acaba por colocar a figura do Presidente quase intocável. Não se pode dizer mal do Presidente. Ou melhor, não é dizer mal, não se pode criticar. Não se pode ter análises críticas sobre o funcionamento do Estado e do titular do Poder Executivo. É o que a lei diz, que depois tem restrições a nível manifestações como estas, então, sim. são completamente aniquiladas. No Código Penal aprovado agora, esse tipo de manifestações dão direito a anos de prisão, 1 a 3 anos de prisão. Ou seja, qualquer discurso sobre democracia só podemos analisar, porque Angola de facto tem uma democracia atípica, só podemos analisar uma quebra e um recuo, e é uma continuidade de recuo, não é, no meio desse processo todo. O Armindo falou noutra coisa que o próprio MPLA tem mostrado uma incapacidade, é não ter percebido que houve uma mudança geracional e a geração que tinha receios em relação à violência do 27 de maio, hoje não sabe o que é isso e busca fundamentalmente esse diálogo. Mas não temos mesmo tempo para mais. Mas o MPLA não tem, de facto, características de diálogo. Vamos ver como é que estaremos aqui para acompanhar a situação neste programa e no resto da informação da RTP África. Agradeço ao Manuel dos Santos e ao Armindo Laureano em Angola, jornalista, pela participação neste painel em que estivemos a analisar estas manifestações que aconteceram no dia da independência de Angola.